nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Que hoje, Pai, seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de cura e de milagres, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor é aquele que faz infinitamente mais, e é sobre esse Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Seja bem-vindo neste lugar. Yeshua, tu és adorado e engrandecido, tu és exaltado. Nós te rendemos graças, louvores, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o único digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação. A Ele a glória, a honra e o louvor. Amém. Nós te exaltamos. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome. Vamos juntos. Vamos lá, vamos juntos continuar exaltando o nome do Senhor. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio e majestade. Vamos lá, volte os seus olhos para Ele agora. Esse é o momento de tirar os nossos olhos daqui, sabe? E voltar toda a nossa atenção para o Senhor. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser exaltado aqui. Ele é grande, majestoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos juntos encher esse lugar, essa casa, com palavras de adoração ao Senhor. Vamos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Eterno. Você é incomparável, inconfundível, santo, majestoso, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Nós adoramos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome, alto e mais alto, acima de todo nome, acima de qualquer outro nome, Senhor. Não há nenhum outro como tu, não há nenhum outro que se compare a ti. Você é digno, o único digno de receber adoração, honra, força, glória e poder. Você é o alvo da nossa devoção. Nós te adoramos, Senhor. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra
exaltado, o Rei exaltado no céu. Sim, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sim, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos lá, exalte ao Senhor, exalte ao nome do Senhor. Ele é digno de honra, glória, força, poder, domínio e majestade. Vamos. Exaltemos o Senhor, exaltemos o Senhor. Damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Sempre
para todo sempre. Ele é exaltado. Sim, Ele é e não há outro. Ele é exaltado. Sim, Ele é exaltado. Sim, Ele é Alfa, Ômega, princípio e o fim. Ele é e não há outro. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória Estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa e Ômega. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Antes que o tempo viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Viesse a existir, sua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, Ômega, princípio e o fim. Viesse a existir, sua glória se estende por toda a Ninguém mais belo como tu.
mais belo como tu, Jesus. E não Ninguém mais belo como tu. E não ninguém mais belo como tu. E não Ninguém mais belo como tu, Jesus. Vamos crescer nisso e não há ninguém tão belo como Ele. E não há ninguém mais belo como tu. E não ninguém mais belo como tu. E não ninguém mais belo como tu. Jesus. Vamos juntos, Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória. Nós te amamos. Nós te amamos. Rei da Glória. Rei da Glória. Rei da Glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da Glória, Rei da Glória. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da Glória, Rei da Glória, sim, Ele é. Rei da glória, nós te amamos, nós te Escute a canção da sua noiva. Nós te amamos, Jesus. Não temos outras palavras para você. Nós te amamos. Você é o anseio mais profundo do nosso coração. Como te amamos. Amamos a sua presença nesse lugar. Desfrutamos da presença. Desfrutamos da presença sem pressa. Desfrutamos da presença. O Cordeiro de Deus. Ah, como te amamos, Jesus. Você tem o nosso olhar, Senhor. Nós já olhamos para outros lugares, Jesus. Já provamos outras coisas. Nada mais nos satisfaz. Você é o anseio mais profundo do coração do homem. Obrigado pelo seu amor. E nós também te amamos, Jesus. Receba a nossa canção de amor a ti. Nós te amamos. Nós te amamos.
prazer na sua lei, observar o seu coração e quem és, me fazem ver que és bom, em todo tempo és bom. Perfeição está em ti, beleza está em ti. Oh, como eu tenho prazer na tua lei, observar o teu coração e quem és, me fazem ver que és bom, em todo tempo és bom. Perfeição está em ti, beleza está em ti. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia no mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia no mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia no mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas estrelas do céu pelo nome e contas os grãos de areia no mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. 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 A Ele a Anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam a glória ao seu Criador para sempre. Anjos e homens em uma canção, erguendo a voz em adoração, devolvam
não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Vamos juntos, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro, não há outro, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei. Minha devoção, dono da minha afeição. Incomparável, inconfundível, quem pode se comparar a Ele? Quem não se dobrará a Ele? Quem não se curvará diante da sua grandeza? Diante de quem Tu és? Vamos, exalte ao nome do Senhor. Declare para Ele quem Ele é. Comece a falar os atributos do Senhor. Santo, digno, único de ser adorado essa noite. Vamos, exalte ao nome dEle. Exalte ao nome do Senhor. Poderoso és Tu, Senhor, o único digno de ser adorado essa noite. Bendizemos a Ti, Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos, exalte ao nome dEle. Expresse em palavras quem Ele é para você. Só o Senhor é digno na nossa adoração. Honras nós te damos, Senhor, porque Tu és bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Majestoso, poderoso, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti, Jesus.
Amém, irmãos? Quem está feliz? Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, queria convidar as crianças a vir aqui à frente, os professores também, para estarmos orando. Tia Carol. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Nós te entregamos a vida de cada uma dessas crianças nas tuas mãos. Que o Senhor venha usar a vida de cada professor aqui para ensinar um pouco mais de ti, para que elas possam crescer e viver uma vida que engrandeça o teu nome, Senhor. Que o Senhor venha enraizar no coração delas tudo aquilo que for plantado lá embaixo, Senhor. Nós te agradecemos por cada uma delas e te entregamos essa noite nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito eu te convido a ofertar ao Senhor. Agora é o momento em que você pode lançar em fé, em semear em terreno fértil. A palavra diz que o justo viverá pela fé. A fé em acreditar que o amanhã o Senhor vai nos dar as condições necessárias para vivermos. Tudo aquilo que Ele tem provido para nós todos os dias é um passo de fé que nós damos a cada momento. E que hoje nós possamos também semear no terreno do Senhor. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você provou do Senhor. Talvez naquele momento mais difícil, naquele estado que você precisava às vezes de um socorro do Senhor, e Ele proveu para você. Ele veio até você. Ele trouxe uma palavra ao seu coração, Ele trouxe um acalento, Ele trouxe um abraço, porque Ele é bom. Não importa as circunstâncias que estamos passando, o Senhor é bom. E guarde isso no seu coração: o justo viverá pela fé. A fé e a certeza de que o Senhor, Ele é bom. Então tem esse momento, o QR Code, as contas da igreja estão aqui. Semeie em terreno fértil, ao terreno do Senhor. Ele não precisa diretamente do nosso dinheiro, mas o ato de fé de você ofertar e abrir o seu coração, entregar o seu coração ao Senhor, pode ter certeza que algo Ele vai retribuir na sua vida. Amém? Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Levante as suas mãos aos céus, adore o Senhor. Não vou deixar. Não vamos deixar, Senhor. Eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Vamos mais uma vez. Vamos. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar. Ó Senhor, A boa parte está naquele que primeiro me amou. você pode levantar suas mãos em direção ao pastor Dani. Nós vamos orar por ele agora, para que o Senhor venha com fortalecimento no físico, na mente, no seu coração, e nos dê sabedoria para compreender a palavra e caminhar sobre ela. Pai,
Pai, nós estamos aqui, Senhor, felizes, nós queremos te agradecer por estarmos em mais um ajuntamento, mais uma noite, exaltando o seu nome. Nós queremos dizer que não há nada melhor do que estar diante da sua face, diante da sua presença, Pai, adorando Deus vivo, aquele que tem um nome maior do que todo e qualquer outro nome. Todo nome, Senhor, nessa era, na era vindoura, tem que se dobrar a Ti, tem que se prostrar ante a Tua majestade. O Senhor é soberano. Nós queremos pedir nesse momento, Senhor, graça sobre a vida do pastor Dani, fortalecimento, Pai, no físico, que nenhuma seta do maligno, nenhuma tentativa de prendê-lo, Deus, de tirar qualquer capacidade motora, venha ter sucesso, e toda doença seja repreendida, todo sintoma plenamente repreendido em nome de Jesus. Que a Tua porção, Pai, divina, que a Tua capacidade esteja sobre ele, Pai. Intrepidez, ousadia, poder seja manifesto pela pregação do Evangelho. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias 4, e vamos ler o versículo 14. Versão ACF, se for possível. Diz assim a palavra do Senhor: E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: Não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Gostaria de trazer nessa noite a mensagem do tema Erguendo muros de proteção ao redor da família. Erguendo muros de proteção ao redor da família. Nós sabemos que o livro de Esdras e Neemias, originalmente eles compunham um único livro. Depois foi desmembrado para 2 livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias, como nós conhecemos. Ambos eles relatam a mesma história. O retorno do povo de Deus à terra do exílio babilônico para a terra de cidade de Jerusalém. E os livros contam a história de 3 personagens que se destacaram nessa história. Primeiro é Zorobabel. Zorobabel, ele foi imbuído, ele dedicou-se à reconstrução do templo. Isso significava a presença, o retorno da presença de Deus, o retorno da presença do Senhor naquele lugar. E ele faz um apelo para as famílias, para os homens, principalmente os homens, para retornar e reconstruir os muros para proteção da cidade, proteção das casas, proteção da família. E eu gostaria de trazer para vocês aqui, nessa história, uma metáfora, usar essa história como metáfora para nós construirmos os muros das nossas casas, das nossas famílias. Esdras é outro personagem dessa história. Ele foi motivado para retornar à leitura da Torá, a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, né? E nós sabemos que nós precisamos também da palavra do Senhor para os valores espirituais, para a reconstrução desse muro da nossa família. E Neemias propôs a reconstrução dos muros e dos portões, especificamente dos portões e dos muros. Assim como Neemias trabalhou para restaurar os muros da cidade, nós vamos trabalhar para restaurar os muros da nossa casa, da nossa família,
Por isso o tema é erguendo muros de proteção ao redor da família. Há muito que temos que aprender com esses 3 homens, mas hoje nós vamos focar somente em Neemias, com relação ao muro. Os muros representavam a segurança, a proteção, o cuidado que tinha com a cidade. Como que se encontravam os muros? Os muros se encontravam caídos, em ruínas. Já não cercavam mais nada, já não servia para mais nada. O muro, ele tem o poder de cercar, de proteger. E o muro caído, o muro cheio de brecha, não protege nada, não é? Então, por isso o grande desafio de reconstruir os muros. A mensagem de Neemias nos traz a reflexão sobre a importância de protegermos as nossas casas, protegermos as nossas famílias. Neemias, ele faz aqui uma convocação direta aos homens, aos líderes, aos pais de família, aos magistrados, enfim, todos os homens, sem exceção, porque ninguém estava isento dessa responsabilidade de reconstruir os muros, de erguer os muros que estavam caídos e lutar pelas suas famílias, lutar pelas suas casas. Hoje o Senhor te chama, hoje cada homem aqui, cada senhor, cada homem, né? Para lutar em proteção, da família, lutar em proteção das suas casas, dos seus filhos. Eu faço a seguinte pergunta: como estão os muros de proteção espiritual da sua família? Como estão os muros de proteção espiritual da sua família? Como eles estão? Estão firmes? Estão de pé, sem brechas, ou estão com brechas? Muitas vezes nós deixamos brechas acontecer nos nossos muros. As brechas acontecem muitas vezes pela falta de oração. Nós não oramos mais. As brechas acontecem muitas vezes pela falta da leitura da palavra de Deus. Nós não lemos mais, nós não estudamos mais a palavra. Muitas vezes as brechas acontecem pela falta da presença de Deus, a falta da presença do Senhor. Muitas vezes as brechas acontecem porque deixamos entrar o pecado nas nossas vidas, porque deixamos entrar muitas vezes a impureza moral, a lascívia, os desejos desenfreados. Muitas vezes as brechas acontecem porque nós deixamos entrar. Como estão os muros de proteção emocional da sua casa? Neemias reconstruiu os muros da cidade, mas nós precisamos reconstruir e erguer, deixar firmes os nossos muros emocionais, para criar um ambiente seguro, na nossa casa. Que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, a nossa casa tem que ser um ambiente que o Senhor se move nela. Mas muitas vezes nós deixamos que a maledicência, a fofoca, o rancor, a maldade entre no nosso coração e comece a abrir brechas nesse muro. Brechas em que o inimigo pode entrar. É isso que estava acontecendo lá em Jerusalém. Os muros estavam caídos, os inimigos podiam invadir a qualquer momento. Como estão os escudos emocionais do seu lar? Assim como Neemias reconstruiu os muros de proteger Jerusalém, cada família precisa erguer escudos emocionais para proteger a harmonia, a confiança, o amor e o respeito dentro de casa. Como é que estão os muros da tua casa?
Como é que estão os muros da tua vida, da tua família? Você tem protegido a tua família? É uma palavra de reflexão, meus queridos. Quantas famílias, quantos lares, quantas casas estão sofrendo por falta de proteção, por falta de amparo, por falta de segurança? Quantas famílias estão órfãos de pais vivos? O camarada está lá, mas a família está órfã. A esposa está viúva de um marido vivo, de um pai vivo. Por quê? Porque ele está inerte, ele está indiferente à situação da família. Ele não está preocupado em proteger a família. Quantas casas o diálogo morreu? Estão vivendo o silêncio do fúnebre da morte do diálogo, da amargura. Quantos lares a paz está ausente, estão vivendo sob o ruído do conflito, dos gritos, dos xingamentos? Quantos lares estão escondidos debaixo da sombra da indiferença? Quantos lares estão vivendo de um ambiente sem perdão? O perdão ainda existe. Não existe perdão no lar. Quantos lares onde a falta do beijo, da amizade, do abraço carinhoso, da reconciliação? Preste atenção, meu irmão. Preste atenção se a sua casa não está assim. Se você não está vivendo numa casa sem muro, ou numa casa com muro caído, e que as brechas estão entrando todas essas coisas. Mas Neemias levanta uma bandeira em favor da família. E ele fala: pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Homens, lutem por vossas famílias. É como se ele dissesse: vocês têm uma missão muito importante, uma responsabilidade grande: cultivar e guardar. Se lembram disso? Aonde que vocês ouviram isso? Cultivar e guardar. Hein? Nós ouvimos esses dias aqui, essa palavra, né? Foi no evento que nós tivemos aqui, no Propulsão. Vamos proteger as nossas famílias, vamos dedicar o nosso esforço para reconstruir os muros de proteção das nossas famílias. Esse apelo de Neemias nunca foi tão forte, tão estridente como tem sido nos nossos dias. Onde estão os Neemias de hoje? Onde estão? Cadê os homens dessa casa? Ei, onde estão os Neemias dessa noite aqui? Cadê os Neemias? Aonde estão os protetores do lar, homens corajosos, homens de honra? Cadê? Nós temos que proteger a nossa casa, nós temos que proteger o nosso lar. Neemias entendeu que sem a devida proteção da família, o futuro de Israel estaria comprometido. E esse princípio vale até hoje. Se não nos dedicarmos ao cuidado da família, o futuro dela estará comprometido. Não só dela, mas o futuro da sociedade, da nação, o futuro da igreja. A família é a base da igreja. A família é a base da sociedade. Se não bastasse os cuidados que nós temos que ter com o muro de proteção das nossas casas, também tem os inimigos que estão em volta. O inimigo fica furioso. Eles ficaram furiosos lá em Jerusalém, eles ficaram furiosos. Vamos ver aqui em Neemias 4, 7, 8. Da mesma forma que o nosso inimigo fica furioso quando dedicamos aos cuidados, os muros de proteção da nossa família. Vamos ler o texto, Neemias 4, 7 e 8. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias
E os árabes e os amonitas e as luditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Então não se engane, meu irmão. Quando você começar a tapar os muros da sua casa, os muros da sua família, o inimigo também vai tentar destruir, vai tentar te impedir de fazer isso. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus Ele dá a devida importância à família. A família tem uma alta importância no propósito eterno de Deus. Deus iniciou a humanidade, Deus trabalhando ali, iniciando a humanidade, Ele conduziu o seu plano através das famílias. Desde o início da criação, Deus estabeleceu a sua história através das famílias. A família como o núcleo central da sociedade. Em Gênesis 2:24 fala assim: portanto deixará o pai, a mãe, e apegar-se-á o homem. Portanto o homem deixará o pai e a mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma curiosidade: Adão tinha pai? Adão tinha mãe? Não, Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe. Ele foi o primeiro ser. Deus criou do pó da terra. Mas Deus estava estabelecendo aqui um princípio, em que o homem ia deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e tornar-se uma só, formando assim o quê? Uma família. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Assim Deus veio trabalhando desde o Gênesis. Adão, o primeiro homem, a sua primeira família. Depois veio Noé, que foi resgatar a vida humana, né? A família para recomeçar a vida na terra. Depois veio Abraão, uma família para formar uma grande família. Depois veio Jacó, a família de Jacó para formar um povo exclusivo. Então, Deus vem trabalhando com famílias. Deus, Ele continua trabalhando com famílias. E Ele quer continuar trabalhando com a minha família, com a sua família, com as nossas famílias. Deus, Ele quer trabalhar com as nossas famílias. Por isso nós precisamos ser famílias gloriosas, famílias poderosas. O que são famílias gloriosas? Famílias gloriosas são famílias que elas refletem a glória de Deus. Famílias gloriosas são aquelas que refletem o caráter de Deus. São aquelas famílias que você olha para ela e diz: essa família é uma família abençoada. Essa família é uma família exemplar. Eu quero ser como essa família. Então, famílias gloriosas são famílias que são bem cuidadas, sem manchas, sem máculas. Famílias que resplandecem, que brilham. Nós precisamos ser famílias bem estruturadas, queridos. Nós precisamos ter fundamento. A família gloriosa é a família que tem fundamento. É a família que está sobre a rocha, está sobre a pedra, que é Cristo Jesus. Famílias que resistem, famílias que são bem protegidas, são bem cuidadas, com muros altos, muros de proteção, cercadas de valores espirituais, valores morais, valores eternos. Nós precisamos de famílias fortalecidas no Senhor. E nós da Junto precisamos muito mais de famílias fortalecidas. Eu tenho certeza que Deus fortalecerá as famílias da Junto aqui. Com certeza, se nós dedicarmos os homens, sobretudo, tomarem a sua posição de líder do lar. Aqui, ele chama os homens à liderança do lar, para que possa tapar as brechas, cuidar do muro e erguer o muro para proteger. Olha só o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 28. 28. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está preparando a igreja, Jesus está adornando a igreja, Jesus está enfeitando a igreja, embelezando a igreja. Para quê? Para apresentar a si mesmo, né? O que o homem tem que fazer? O homem tem que cuidar da sua esposa, amar a sua esposa, tem que embelezar a sua esposa, né? Cuidar dela para apresentar-se a quem? A si mesmo. Quando a Sônia se arruma, ela vem assim para mim: tá bem esse vestido, tá bem essa roupa, esse look. E eu, como sou um bom personal style, eu digo: tá bom, tá linda, você tá linda, meu amor, né? E ela fica toda boba, porque eu falei que estava bonita, né? Mas é assim que o homem tem que fazer. Ele tem que, em tudo, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, cuidar da sua esposa, para apresentar-se a si mesmo. Ele tem que chegar para a esposa e dizer: você é linda. Quando Deus deu a Eva para Adão, a primeira coisa que Adão falou, ele falou assim: é isso o quê? Varoa, porque do varoa foi tomada. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele fez até uma poesia, né? Não ria muito bem, mas é uma poesia, né? Mas e daí? Quando ele pecou, quando Adão pecou, o que ele fez? Ele apontou o dedo para a mulher e disse: essa mulher que tu me deste, essa mulher que tu me deste. Quer dizer, apontando o dedo para a mulher, que já não gostava mais dela, né? E culpando a Deus. Mas por quê? Porque ele deixou brecha, ele caiu, ele pecou. Mas nós temos que continuar, nós temos que fazer como Jesus, amar como Jesus amou. Olha só a nossa responsabilidade, queridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou. Outra versão fala assim: como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Olha que lindo. Então nós temos que proteger as nossas mulheres. Agora, as mulheres também têm a sua obrigação. Em 1 Pedro 3:1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Quando Deus criou a mulher, Deus olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja falhei o quê? Uma ajudadora ou auxiliadora. Essa palavra ajudadora, auxiliadora, no original quer dizer Ezé. Você sabe o que quer dizer Ezé? Socorro, auxílio. Socorro, auxílio. Então, sejam auxiliadoras, seja o socorro, seja o auxílio dos vossos maridos. Então, isso completa, isso fortalece a relação, fortalece o muro. Você tem lutado em prol da sua casa? Qual é a luta que você enfrenta? Eu sei que se fosse parar para ouvir aqui, a gente ia ouvir a noite toda, passaria o dia todo de amanhã, passaria semanas aqui ouvindo as lutas de cada um. O que você tem feito para proteger a sua família? Nos dias de hoje, alguns poucos cristãos procuram o bem-estar da família como deveriam. Nós temos que nos levantar, irmãos, para reconstruir esses muros, de defender esse propósito que é um propósito eterno de Deus, da família. Devemos construir muros sobre os princípios e valores da palavra de Deus. Que muros são esses? O primeiro muro é o muro da fé em Deus. O primeiro muro é o muro da presença de Deus. Deus tem que estar presente em nosso lar.
Deus tem que estar presente. Lembra de Zorobabel que ele dedicou a reconstrução do muro, porque isso significava a presença de Deus, do templo, perdão. A presença de Deus. Isso significava que Deus estava ali. Por isso ele priorizou a reconstrução do templo. Deus tem que estar presente em nosso lar. Uma família sem a presença de Deus é uma família vazia, é uma família desprotegida, é uma família vulnerável. Você não quer sair, ficar na vulnerabilidade, procura reconstruir seu muro. Este é o muro mais importante que nós temos, o muro da proteção da família, o muro espiritual. A confiança e a dependência de Deus são fundamentais para enfrentarmos os desafios da vida. Nós dependemos de Deus, nós temos que depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós somos seguros. O erro de Adão foi achar que ele podia seguir o seu caminho sem precisar de Deus. Ele podia decidir, conhecendo bem e o mal, sem precisar do Senhor. Tal como o filho pródigo. O filho pródigo é uma cópia disso. O filho pródigo olhou para o mundo e disse assim: eu quero decidir minha vida. Eu quero decidir como viver. Não preciso do meu pai. Não preciso da minha família. E saiu, gastou tudo o que tinha. Mas lá, quando ele não tinha gasto tudo, quando não tinha o que comer, quando ele desejou comer comida de porcos, ele caiu em si. Disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm o que comer, têm o que vestir, têm onde dormir, e eu aqui padecendo. Sabe, eu vou voltar, eu direi para o meu pai: pequei com o céu, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele voltou, mas antes que ele abrisse a boca para falar o que ele tinha ensaiado, o pai chega e o abraça, ele dá um beijo gostoso nele e reconcilia com ele. Mas é assim que nós muitas vezes fazemos, porque achamos que nós podemos viver a nossa vida, achamos que nós podemos viver, decidir a nossa vida. O exemplo de confiança, de obediência ao Senhor foi Noé. Noé, ele recebeu a notícia que Deus ia desfazer da terra, destruir a terra, um dilúvio, e recebeu de Deus a planta de uma arca para salvar ele e a sua família. Diz a palavra do Senhor que em Gênesis 7:13, que no mesmo dia que entraram na arca, Noé entrou com seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e suas noras, as mulheres dos seus filhos. Noé, ele não perdeu nenhum filho, não perdeu nenhum da sua casa. Todos da sua casa tinham a mesma fé que Noé. Todos da casa tinham a mesma confiança em Deus do que Noé. Porque Noé passava isso para os seus filhos. Todos da casa acreditavam que Noé tinha a mensagem verdadeira que carregava consigo. E os filhos obedeceram também. E por quê? Porque eles viam o caráter de Noé, o caráter do seu pai. Era um homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Então, meus queridos, não devemos desleixar, achar que nós podemos fazer as coisas ao nosso bel prazer, porque nós não temos que ter uma responsabilidade com nossos filhos, com a nossa casa, e nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nunca desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista. Outro muro importante é o muro da oração. A oração em família é um muro espiritual que conecta a família com Deus. E é tão bom que quando a gente ora, eu vejo que quando o mais
interessante da oração é a resposta. Deus responde, aleluia. Deus responde às nossas orações. E quando nós ouvimos as respostas, ouvemos a resposta, ou recebemos a resposta da oração, nosso coração se alegra e fortalece a nossa fé. Eu digo que é como se fosse um quarto de guardar troféus. Uma resposta. Deus nos deu a resposta que eu queria. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complicada. Deus dá a resposta. E eu tenho certeza que a minha resposta, logo, logo eu vou receber. Talvez eu já tenha recebido, mas eu ainda não vi. Mas Deus vai me dar essa oportunidade de receber a minha resposta. A melhor proteção é você estar ligado ao Senhor. Orar juntos fortalece a fé, cria um ambiente espiritual saudável. Como é bom orarmos juntos. Eu e Sônia oramos juntos pela manhã e à noite. É um ambiente, a gente fica o dia todo na presença do Senhor. Fica assim, sabe, curtindo a presença, deleitando-se na presença do Senhor. Em Efésios 6:18 fala assim: orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Isso é muito bom. Agora, sobretudo, o pai deve orar pelos filhos. Os filhos, eles carecem da oração do pai. Cada filho tem uma necessidade. Cada filho tem um perfil. E o pai tem que orar um por um. Jó tinha 10 filhos. Diz a palavra que ele orava todos os dias, segundo o número de cada um deles. E eu creio também que cada um deles, o Senhor Noé citava o nome de cada um e citava a necessidade de cada um, porque são filhos diferentes. Eu só tenho 2, Daniel e o Guilherme. Eles já são diferentes. Eu tenho que orar diferente. A oração do Daniel não serve para o Guilherme. E a oração do Guilherme não serve para o Daniel. Então eu tenho que orar pelo Daniel, eu tenho que orar pelo Guilherme. Não é orar por atacado. Senhor, abençoa meus filhos e pronto. Okay. O que você quer para os seus filhos? Qual o caminho que você quer que eles caminhem, que eles andem? Então eu tenho que orar especificamente. Eu creio que Jó fazia assim continuamente, todos os dias, orando por cada um deles. Orando. Eram 10, então a oração de Jó era mais longa, né? Então nós temos que orar. Sobretudo os pais devem orar para os seus filhos. O outro muro é o muro da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus ajuda a família a discernir o certo do errado. Ajuda a família a caminhar na vontade de Deus. Como é que você pode conhecer a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a vontade de Deus. Você está conhecendo Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu estudo a palavra, eu mais conheço Deus, eu mais conheço o Senhor. E é interessante que Esdras, ele está no contexto da história. Esdras, ele se motivou a ler mais a palavra, aplicar a sua vida e depois ensinar. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ler mais a palavra, aplicar a nossa vida e depois ensinar. Tem gente que quer fazer o contrário, né? Sem conhecer a palavra, quer ensinar. Mas daí não tem fundamento. Mas quando nós fazemos como é de ser feito, ler a palavra, aplicar a palavra em minha vida e depois ensinar, aí o resultado é diferente. Sabe de uma coisa? Os filhos precisam ver você lendo a palavra. Os teus filhos veem você lendo a palavra? Eu lembro que
quando eu era solteiro, quando eu ia sair para trabalhar, via meu pai lendo a palavra. Eu via também meu avô lendo a palavra lá no cantinho dele, de casa. Às vezes do lado do fogão a lenha, porque estava frio em Curitiba, né? E lendo a palavra. Meus filhos viram nós lendo a palavra, nós estudando a palavra. Eu lembro uma vez que o Daniel, eu e Sônia estávamos estudando. Daniel, ele entrou e falou assim: vocês só vão ficar estudando aí? Mas é isso ele que faz agora. Ele estuda muito agora. Teus filhos precisam ver você aplicando a palavra na sua vida. Teus filhos precisam ver você ensinando a palavra para eles. Ensinando, revelando a palavra. Eles precisam ver isso. É preciso que tenhamos um movimento, um momento de estudo da palavra de Deus em casa. Eu estava lembrando aqui de uma coisa que nós aprendemos muito interessante do lético, né? A gente podia estudar, voltar a estudar o lético. O lético a palavra tinha lético assim, na vertical, L, ler a palavra. Ler várias vezes a palavra. E escreva, copie, porque quando você lê é uma coisa, quando você copia você tem outro sentido, né? Você está tendo a sensação da escrita ali, não é no teclado não é no iPad ou no smartphone, não, é na mão mesmo. Pega e copia a mão, vai copiando a palavra. Aí você tem dois sentidos, você leu, você usou a visão, agora você está usando outro sentido, né? O D, decore a palavra. Leia a palavra, escreva a palavra e decore a palavra. O I, interprete a palavra. Fala daquilo que você entendeu, aquilo que você compreendeu. Dê a sua interpretação daquela palavra. O C, cante a palavra. Você quer fazer uma música, você que é compositor, então começa assim, cantando a palavra. Vai ser a melhor música que você já fez na sua vida, cantar a palavra. Cante a palavra. E depois, por último, ore a palavra. A melhor oração que nós fazemos é quando nós oramos a palavra. Oramos a palavra, porque nós estamos orando a vontade do Senhor. Então, meus queridos, a palavra é a alavanca que move o coração de Deus. Eu já falei aqui, a palavra é a alavanca, é o ponto de apoio que move o coração de Deus. Então, estude mais a palavra na sua família, erga esse muro de proteção em casa. É preciso que tenhamos esse cuidado, sabe? Porque nós estamos vivendo tempos em que a palavra, primeiro que já está sendo deturpada, já está sendo assim, reeditada, né? Muitos querem reeditar a Bíblia. Daqui a pouco nós não vamos ter Bíblia mais para comprar. Bíblia, vai ter outras Bíblias, mas a Bíblia correta, a Bíblia certa, guarde muito bem essa Bíblia que você tem aí. Isso vai ser coisa rara. Você vai precisar de uma Bíblia e não vai achar. E nós estamos vivendo esse tempo, e muitas vezes nós estamos desprezando a palavra, desprezando o tempo de leitura, de estudo da palavra. Então, cuidado com essa brecha que a gente pode deixar sendo desleixado com relação à palavra. O muro da comunhão e do amor, esse é outro muro importante. Um ambiente de amor, um ambiente de apoio mútuo é essencial para proteger a família de conflitos e desentendimentos. A comunhão saudável entre os membros da família é um muro que impede divisões, contendas, discussões e promove a paz.
1 Coríntios 13, 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor incondicional entre os membros da família fortalece a relação, proporciona um ambiente seguro para o crescimento emocional e espiritual da casa. Eu conheci uma família em que o pai era completamente ausente da casa, ausente. Ele vivia no mundo dele. Um dia encontrei um dos filhos dele, falei assim: daí, como é que está seu pai? Eu não sei, ele vive no mundo dele. O filho não sabia como é que estava o pai, não deu notícia. E, aliás, fez questão de me falar. Eu não sei, ele vive no mundo dele, quer dizer, ele não está nem aí para mim. Certa vez o Guilherme gostava muito de brincar lá embaixo, na rua. Eu falava assim: filho, você vai brincar só até as 11h30. 11h30, quando der 11h30 você sobe. Nas férias, né? Nas férias. A mulher tem que corrigir o detalhe da história. Então nas férias, era 11h30. Aí deu 11h30, o interfone toca. Plim, falou: pai, dá para eu ficar mais um pouquinho? Eu falei: filho, até que hora que eu falei que você vai ficar aí? Até 11h30. Ah, pai, mas está tão quente, está tão gostoso aqui embaixo. Filho, 11h30, não foi? Então, foi combinado? Foi. Então, sobe. Aí ele ficou bravo e tal, assim, né? Papai está me chamando. Aí o amiguinho dele falou assim: poxa, que bom que seu pai se preocupa com você. Meu pai não está nem aí. Meu pai não sabe nem onde eu estou. E seu pai se preocupa com você. Aí o Guilherme caiu a ficha, né? Ele veio todo sorridente. Ô pai, me contou a história. Hoje esse menino está aqui. Hoje ele não está aqui, mas é o Ericzinho da Marcelinha. Está aqui o Ericzinho? Não. Ele foi o menino que disse: poxa, que bom que o seu pai está se preocupando com você. Porque tem pais que não se preocupam com os filhos. Pai, comunique mais amor aos seus filhos, sabe? Abrace mais, beije mais. Tem pai que parece um poste, não sabe abraçar. O poste não sabe abraçar. Você abraça o poste, ele fica, né, do mesmo jeito. Mas abrace mais, beije mais, fale mais palavras de afirmação, palavras de amor, de carinho, de elogio. Mesmo que você corrija seu filho, corrija com amor, mostre na palavra: ó filho, assim. Quantas vezes eu sentei com meus filhos ali na sala, nós sentávamos no tapete mesmo, sentávamos ali e conversávamos sobre princípios da palavra de Deus, princípios que a gente tinha que cumprir, princípios que a gente tinha que não desobedecer, mas assim, obedecer, mesmo que custasse alguma coisa para nós, mesmo que custe alguma coisa para você. Nós não podemos quebrar princípios. Então ame mais o seu filho. A palavra de Deus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, né? Esse é o segundo mandamento. Quem é o mais próximo do próximo? Qual é o próximo mais próximo de nós? Os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família. Daí vem a família ampliada e tal. Mas nós temos que amar mais, promover mais amor. O mundo está provocando guerra, nós vamos provocar amor. Vamos cuidar da nossa família, dos muros da nossa casa.
O outro muro é o muro da disciplina. A disciplina sábia, ela protege, ela guia a criança no caminho certo. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Você tem objetivo? Então, instrua a criança naquele objetivo. Os pais devem estabelecer limites de proteção. Claro, com amor, com carinho, com zelo. Outro muro que a gente tem que construir e cuidar é o muro da unidade. O casal precisa formar unidade. O casal, a palavra de Deus diz que tem que ser uma só carne, uma unidade. Tem que ser um. A família precisa formar uma unidade. A família tem que ser unida. A união familiar é uma proteção poderosa que vence todas as dificuldades. Uma família unida jamais ela vai se quebrar. Ela jamais vai se perder. Cadê a minha assistente? A minha assistente. Agora aí. Olha só. A minha assistente tem aqui. Segura aí. Segura assim. A Isilene tem na mão um feixe de lápis, bem amarrado, e um lápis. Agora eu vou chamar aqui meu ator predileto. Jefinho, você é o cara forte, o cara mais forte que eu conheço aqui. Tenta quebrar. Tenta, vai. Já força. Eu não chamei o Marlon porque podia. Vai que, né? Mas não quebrou? Agora quebra esse aqui. Por que você quebrou esse? Por que você quebrou esse aí? Porque ele estava só. Uma família unida jamais será quebrada. A união da família faz a força. Eu podia chamar o Gabriel, podia chamar o Marlon, podia chamar o Igor, podia chamar os homens fortes os mais fortes. Quem é o mais forte aqui? Marlon, né? Marlon. Não, o mais forte é o Jefinho. Eu chamei o Jefinho. Mas, brincadeira à parte, a união, se tornar um feixe, um com o outro, é a força inquebrável. Promover a união por meio da comunicação, por meio do respeito, por meio da cooperação, é um muro que impede a desintegração da família, a quebra da família, né? Então, gente, o que nós temos que fazer? É se unir, é ser unido. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Nós temos que nos unir cada vez mais no Senhor. E por último, o muro da graça e do perdão. O perdão é um muro que protege a família de ressentimentos, de mágoas, de rancor. Quando você perdoa, você não guarda mágoa. Quando você perdoa, você não guarda rancor. Quando você perdoa, você não tem ressentimentos. Porque ressentimento é ressentir, é sentir de novo. Quando você perdoou, você não vai sentir mais ter o mesmo sentimento, então você não vai sentir de novo, você não vai ter ressentimento. Porque você perdoou.
Quando os membros da família aprendem a perdoar, eles promovem a cura e uma renovação da mente. Porque a pessoa que não perdoa, ela fica com a mente cativa, ela fica com a mente presa àquele sentimento, àquele momento de dor, ou de vergonha, ou de abuso, ou de qualquer coisa que a pessoa guarde. Eu digo que o perdão é a profilaxia da alma. O que é profilaxia? A profilaxia, no geral, é tudo que é higiene, né? Higiene. É a vacina, é a higiene da boca, né? A limpeza da boca, profilaxia. O perdão é a profilaxia da alma. Nós temos que limpar a nossa alma. Praticar o perdão regular evita as feridas emocionais que venham destruir os relacionamentos familiares. Quantas famílias elas padecem a vida inteira numa guerra de emoções e de sentimentos por falta de perdão. Às vezes é pai com filho, filho com pai, esposa com marido, marido com a esposa, é filha com a mãe. É sempre dentro de casa. Por que dentro de casa nós guardamos essas coisas? Muitas vezes nós temos um bom relacionamento lá fora, mas dentro de casa nós guardamos rancor. E assim o nosso muro vai abrindo as brechas. E a vida inteira vive assim. Eu sempre digo que é melhor você perdoar do que viver a vida inteira curtindo o gosto amargo do rancor, da ira, do ódio. Eu não sei como que as pessoas preferem ter esse gosto amargo do rancor e ódio do que perdoar. Lembre-se, quem precisa de perdoar é quem carrega a mágoa, quem carrega o rancor. Mas eu que fui ofendido, vou perdoar o meu ofensor? Você vai a ele, pede perdão. Eu pedi perdão ao meu ofensor? Não, você vai pedir perdão a ele por ter guardado o rancor dele, por ele ter feito aquilo que fez, mas porque você está liberando perdão. Se ele não quiser perdoar, tudo bem, mas eu tenho certeza que Deus vai trabalhar o coração dele e ambos vão se perdoar. Lembre-se de que quem precisa de profilaxia é quem está sujo. E muitas vezes nós estamos carregando lixo dentro de nós, lixo na alma, no coração. E isso causa uma brecha enorme dentro da nossa casa, onde que o inimigo vai justamente ali. Sabe a mosca que vai somente pousar na sua ferida? Ela tem o corpo todo para pousar, mas se tiver uma feridinha ali, ela vai ali, a ferida pousar. É porque você não tratou. E está chamando mosca. Assim o inimigo ele vem na tua vida buscar exatamente as feridas que você está cultivando. Tem gente que cultiva ferida. Quando eu cheguei em Vitória, tinha um moço na escadaria do Palácio Anchieta, todos os dias, com a perna esticada para frente, uma feridona de todo tamanho. Eu falei, gente, não é possível que esse moço não cure essa ferida. Até que um dia eu descobri, de tanto que passava por lá, eu descobri que aquele moço, ele cultivava aquela ferida para ter um ganho. Porque sem aquela ferida, as pessoas passavam por ele e não davam a esmola que ele precisava. Então ele cultivava a ferida para ter um ganho. Muitas vezes nós estamos cultivando a nossa ferida, a nossa brecha,
para ter um ganho, para ter atenção, para as pessoas olhar para ela, para, enfim, qualquer ganho emocional ou sentimental, as pessoas vão se aproximar dela. Mas, queridos, a melhor coisa que tem é você sarar a ferida e viver em paz, sem sentimento, sem rancor. Nós precisamos refazer os nossos muros. Queridos, nós podíamos falar de muitos muros aqui, mas esses 7 são importantes para nós. Devemos cuidar do muro da presença de Deus, da fé em Deus. Cuide da presença de Deus, pratique a presença de Deus em sua vida. O muro da oração, não deixe de orar. Ore, comece um dia, 5 minutos, ore todos os dias, busque ao Senhor, porque é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O muro da palavra, estude a palavra, comece lendo. Nós estamos no início do ano agora. Comece lendo a palavra de Deus, comece lendo a palavra no calendário, seja qualquer calendário. Nós precisamos ler a palavra. Se você quer ler o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, leia João, mas leia. Não deixe de ler a palavra, estude a palavra. Lembra do lédico? Escreva lédico, de cabeça assim, na vertical, né? Ler a palavra, estudar a palavra, decorar a palavra, interpretar a palavra, cantar a palavra e orar a palavra. A comunhão do amor, o muro da comunhão do amor, o muro da disciplina, né? O muro da unidade, o muro do perdão. Neemias, ele convocou os homens. Ele disse aqui, no texto que nós lemos: olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Esse é a bandeira que Neemias estava levantando. Ele estava convocando os homens para restaurar o muro da cidade e para proteger as casas, as famílias deles. E eu quero propor essa noite aqui: homens, fiquem de pé. Homens. Pode ser casado, pode ser solteiro, você tem responsabilidade. Você vai casar um dia, começar a desejar agora, já começar a orar pela sua família. Você não tem a sua família, mas vai orar pela sua família que Deus vai te dar. Amém? Vocês querem se comprometer com esse cuidado com o muro das nossas casas, da nossa família? Aonde estão os homens de compromisso? Amém. Vocês querem se comprometer com a oração? Vocês querem se comprometer com o zelo? Vocês querem se comprometer com a disciplina? Vocês querem se comprometer com o amor, com a graça, o perdão? Então nós vamos orar nesse instante. Coloca a mão sobre você, porque eu não vou pedir para ninguém vir aqui, porque todos nós precisamos dessa oração. Todos nós precisamos. E nós vamos orar agora nesse instante, para que nós consigamos proteger as nossas famílias, as nossas casas, e por manter o nosso muro sem brecha, nenhuma brecha. Porque muitas vezes nós pecamos, nós abrimos brecha, coisas que nós vemos, olhamos na internet, ou coisas que a gente pratica, às vezes um ato de corrupção mesmo. Às vezes a gente nem se dá conta que cometeu esse ato. Uma nota que você pede e não recebe, faz acordo com o comerciante, recebe o desconto em favor da nota. Isso é
é um ato de corrupção. Então, você se compromete com o perdão, com a graça de Deus sobre a vida de vocês, das pessoas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante de Ti, estamos diante da Tua presença, Pai. E aqui agora, Senhor, queremos fazer um compromisso contigo, Senhor, de cuidar mais, Senhor Jesus, da proteção das nossas casas, cuidar mais da proteção das nossas famílias, que o Senhor possa estar presente em nosso lar, Senhor, que a Tua presença possa ser notória, que as pessoas possam ver, possam enxergar, Senhor, que o Senhor é um Senhor que está ali presente, que o Senhor está guiando, o Senhor está protegendo o nosso lar. Senhor, que nós possamos ser mais de oração, que possamos, meu Deus, aprofundar a nossa vida com mais intimidade contigo, com mais temor a Ti, buscar a Tua face, Senhor Jesus, enquanto o Senhor está de braços abertos a nos receber, Senhor. Que possamos ler mais a Tua palavra, que possamos, Senhor Jesus, estudar, que possamos, meu Deus, aplicar em nossas vidas e assim poder ensinar, Senhor, aos nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ó Deus, nos dê, Senhor, mais comunhão, mais amor em nossas casas, que nós consigamos produzir, Senhor, em nós o Teu amor, o Teu caráter, Senhor Jesus, que o Teu caráter, a essência do Teu caráter é amor, e que nós possamos também refletir o Teu caráter em nós, Pai amado. Te pedimos a Tua graça na disciplina, na sabedoria, Senhor, que possamos ter disciplina, sabedoria para ensinar, para corrigir, para educar os nossos filhos, fazer com que a nossa casa caminhe, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser unidos cada vez mais, Senhor, que a nossa força seja a união, Senhor Jesus, de todos, Pai amado. Te pedimos a Tua graça, Senhor, sobre o perdão e a graça, que nós possamos abrir o nosso coração para o perdão, para a graça, Senhor Jesus, que há em Ti, Pai. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, homens da Juntos por Ti. Amém, aleluia. Quem foi edificado por essa palavra? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar nesse momento. Irmãos, essa palavra ela é muito importante nesses dias. Tem dias que a gente sai daqui anestesiado emocionalmente, ou até tocado pelo próprio Espírito, e a gente se lança aqui na frente, a gente é renovado pelo Senhor. Tem dias que a gente precisa chegar em casa e refletir em tudo que foi falado e definir acordos dentro de casa. Essa palavra de hoje, ela vai muito além do que ser meramente tocado pelo Senhor e nos mover em oração, nos prostrar. É uma palavra que nos leva a ajustar as coisas dentro de casa. Meu pai, ele pregou aqui sobre o tempo de Esdras e Neemias, e quando a gente olha o avivamento que acontece logo depois de Esdras ser enviado, o avivamento começa com ajustes na família. Se você for olhar Esdras 9 e Neemias 9, os ajustes que foram feitos ali na nação de Israel foram ajustes no lar, ajustes dentro de casa. Neemias 10:34 vai falar que depois do processo de restauração, de arrependimento, de confissão de pecados, dos chefes de família assinarem o acordo, as famílias elas foram selecionadas para revezarem uma semana no ano, para reporem a lenha no altar. Ou seja, se a gente está falando de edificação de uma casa de oração, se a gente está falando de um lugar onde o Espírito Santo vem e faz morada, onde o fogo arde dia e noite sem se apagar, não dá para a gente desvincular a mensagem de oração dia e noite da mensagem da restauração na família, porque tudo começa na família. Existem 3 coisas que Satanás, nesses dias, ele quer destruir: a família, a igreja e Israel. Sem a família não tem igreja. Sem igreja, a igreja gentia não vai provocar ciúmes em Israel, que é o cumprimento de Romanos 11. Então o arsenal do maligno está voltado a essas 3 coisas, e principalmente na família. E eu não sei se é
a percepção de vocês, mas eu percebo que nesses dias a gente tem muita palavra, a gente tem muito conteúdo. A minha geração é uma geração que ela tem livros à disposição que a geração dos meus pais não tinham. Hoje, um livro que é lançado nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Rússia, traduzido para o português, numa velocidade muito grande, a gente tem acesso, e a gente se vislumbra com palavras, com frases de efeito nas pregações, a gente se anima quando a gente tem um ensino muito aprofundado, mas parece que a geração deles tinha uma facilidade muito maior de pegar aquela palavra que foi ministrada e aplicar na prática. Entende? A gente se vislumbra com palavras emocionantes, mas tem dificuldade de pegar a palavra, aquele versículo, e aplicar na nossa vida. E alguns valores foram perdidos dentro da família. Todos os muros que o meu pai colocou, oração, a fé, a presença de Deus dentro de casa, o apoio mútuo, o perdão, tudo isso parece que está caindo em desuso. A rotina está tomando conta, e a gente, quando se dá por si, a gente já está corrompendo a nossa pureza, a santidade dentro de casa. Então é hora da gente voltar e fazer um acordo dentro de casa, um acordo da nossa devoção pessoal, individual. Não tem jeito. Se ele está falando ali de Neemias, o processo de restauração da casa começa na restauração do altar, é de dentro para fora. Não tem como restaurar a casa sem restaurar o altar individual, o altar da família e depois o altar coletivo. Porque a gente pode estar vindo aqui, fazendo os nossos turnos de orações e nada acontecer. A gente pode ficar 25 anos, dia e noite, ininterruptamente, e nada acontecer, ou até mesmo vir exposições. Por quê? Porque o altar individual e o familiar dentro de casa está corrompido. Então é hora da gente rever, é hora da gente, pisar em terra firme, pisar na rocha, pôr os nossos pés e conversar com esposas, maridos, e fazer um acordo. Como é que a gente está dentro de casa? Gabriel e Michela, agora, depois do culto, eles vão comer alguma coisa, mas antes de dormir, vamos acertar aqui a nossa devoção. Beleza, você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, ou nós vamos ter um tempo juntos durante a semana, vamos ter um tempo com os nossos filhos, e a gente vai dedicar um tempo também à adoração coletiva, individual, familiar, oração coletiva. E aí a presença de Deus, ela encontra descanso num lugar, porque eu não estou reunindo pessoas numa sala para orar, eu estou reunindo pessoas que oram numa sala, e é diferente. Aí a presença de Deus vem, aí o avivamento vem. Então são dias da gente reparar a maneira que a gente está comunicando. Nessa época de Neemias, os pais não estavam comunicando mais a mensagem para os filhos, que nem falavam mais a língua hebraica, não conseguiam ler a Torá. E aí há um romper entre duas gerações. É parte do processo de restauração, depois a gente entra no detalhes. Mas hoje, a porção de hoje, da parte do Senhor, para cada um aqui, é chegar em casa e rever, como casal, como família, os ajustes, os pequenos ajustes que fazem a grande diferença na nossa vida, nas nossas emoções. Daqui a pouco a gente vê, rapaz, estou numa depressão. Por quê? Não estou dizendo que esse é o fundamento da depressão não, tá? Mas muitas vezes a gente entra em depressão, em burnout e uma série de problemas emocionais, quando vai ver, o fundamento do nosso sacerdócio individual foi totalmente corrompido. Então é hora de voltar. Juntos por Ti, vamos voltar aos fundamentos, à devoção. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas eu não sou casado ainda. Então comece a refletir. A sua vida de devoção, sua vida sacerdotal hoje, ela reflete a postura de um homem que vai saber conduzir uma casa? A sua vida de devoção hoje é suficiente para você ser uma auxiliadora que presta socorro ao seu marido, auxílio ao seu marido? Então é tempo de todas as idades, os anciãos, os jovens, os filhos, todos refletirem
e ajustarem a sua vida hoje. Confessar, marido e mulher, confessa pecado para o outro, abre o coração. Se você é jovem, chama o outro, confessa, olha, não está legal, eu tenho deixado minha devoção, isso está prejudicando isso na minha vida, e hoje eu me comprometo. Sabe o que a gente está precisando nesses dias? Pegar aquele pacto de santidade que a gente assinou em 2023 e rever, e todos nós, como família, lermos ponto a ponto e reafirmarmos o nosso compromisso diante do Senhor, de santidade ao Senhor. Amém? Santidade ao Senhor, santidade na família, santidade nos nossos relacionamentos, santidade nos negócios. Então nós veremos a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês vão fazer esse dever de casa? Então, mulher, cobra o marido. Se o marido não fizer, marido, junta com a mulher. Filho, chama o pai. E se precisar liberar perdão, libera perdão. Sabe, o inimigo, ele vai buscando espacinhos na comunidade, sabe, para trabalhar nas nossas fragilidades, para nos afastar. E tudo que meu pai falou, aplicado à família, também se aplica à igreja. A gente crescer em oração, na palavra, na presença de Deus, no perdão, no amor, em tudo, crescendo a partir do cabeça que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.